Louvado seja o Senhor, igreja. Vamos aí, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Graças a Deus. O sacrifício da cruz do Calvário em Cristo Jesus, o Cristo que padeceu na cruz do Calvário e entregou a sua vida por todos os pecadores, para que viesse crer nele e não perecesse para ir para o inferno e recebesse o dom gratuito, a vida eterna. Aqui a Bíblia é clara que Jesus Cristo, o que ressuscitou, é só Ele que tem o poder de salvar o homem do pecado. Muitos cristos se manifestam na terra de várias formas, manipulado por mão de homens, esculpido, com ensinamento usando a Bíblia. Esse não é o verdadeiro ensinamento e não te leva à salvação. E também de outras formas. São muitos cristos manifestos também que não é formado por escultura, imagem de escultura, mas também é formado na mente e no coração do homem como um ídolo, usando a Bíblia com ensinamentos adulterados. Aí não há salvação. Só o que ressuscitou que tem o poder de salvar o homem do pecado. O sacrifício da cruz de Jesus Cristo não será em vão. Para você que está desviado, volte para os caminhos de Deus. Para você que está desviado fora da igreja e dentro da igreja, e para você que está bambeando, se conserte com Deus e volte para a presença de Deus enquanto há tempo, em nome de Jesus Cristo. E você que ainda não serve a Deus, o religioso que está aí de qualquer jeito, falando palavrão, não se batizou, está cego pelo pecado da idolatria, está cego pelas falsas crenças, só há um mediador, só há um que salva, o Cristo verdadeiro que ressuscitou, este que está sendo pregado em toda a terra, o Cristo invisível, que como figura de homem veio à terra e ele encarnou na terra, se fez carne, o verbo se fez carne, padeceu por nós, por todos os pecados, tudo suportou e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu para mais de 500 que nem está escrito, e tentaram enganar, mas não conseguiram. Até hoje, todos estão vendo o verdadeiro Cristo. Cristo veio para trazer o homem ao arrependimento do pecado, para sair da condenação eterna e herdar a vida eterna. Romanos capítulo 5 e o versículo 18, 19 e 20 diz assim: pois assim como por uma só ofensa, que é o pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida eterna. Pois, versículo 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Essa ofensa é o pecado que entrou em Adão e Eva. Veio a condenação para todos, desde a época de Adão e Eva até os dias de hoje. Veio a condenação para todos. Agora, por um homem entrou a condenação do pecado, ele pecou, veio a condenação para todos na face da terra. Agora, por um outro homem na cruz do Calvário, esse homem perfeito, sem mácula, sumo sacerdote eterno, santo sem mácula, advogado fiel, intermediador eterno, santo sem mácula, entre Deus e toda a igreja e os homens, o Cristo, aqui está, louvado seja o Senhor. Aí vem, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que aqui está falando do Cristo, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida eterna. Versículo 19 de Romanos 5, porque como pela desobediência de um só homem, que está falando de Adão, né, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, pelo meio da obediência de um só, de quem? De Cristo na cruz do Calvário. É necessário sermos imitadores de Cristo e servir a Cristo em espírito e em verdade, ser batizado, confessar a Cristo diante de Deus e diante dos homens de Deus, os verdadeiros, e se arrepender do seu pecado, seja ele qual for, e andar na presença de Cristo e obedecer as Escrituras para ser salvo. Ele é o sacrifício vivo e eterno, conforme está escrito aqui do versículo 19, porque, de Romanos 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um homem, está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, de lá para cá,
de geração em geração. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos, ou seja, pela obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário, imitando a Jesus Cristo, servindo a Ele, confessando a Ele os seus pecados e servindo a Ele em espírito e em verdade, muitos serão salvos pela glória de Deus. Aí vem agora, versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo, né? Versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, ou seja, morte eterna, condenação, nesses que através da desobediência de Adão se tornaram pecadores e até hoje não foram salvos, só foram salvos pela crucificação de Cristo, não é? Que é esse outro mérito, mas para os dias de hoje, né? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia fala, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador, de Romanos, capítulo 5, versículo 18, louvado seja o Senhor, 19, 20 e 21. Então, só Jesus Cristo é quem tem o poder de salvar, não é? Assim, do versículo 21, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, não há outro Salvador, não há outro que possa salvar senão o Cristo. Nem os profetas, nem Davi, nem Abraão, não, nem Paulo, nem Pedro, não, só o Cristo, pelo poder da pregação. Aqui está a palavra de Deus, a verdade. Então, é necessário confessar o Cristo como um suficiente Salvador da sua vida e ser batizado e praticar as Escrituras e conhecer as Escrituras, crer na pregação e servir a Ele em espírito e verdade, é pela fé para ser salvo. Ninguém será justificado pelas obras e nem pela carne, só pela fé. Então, confesse o Cristo como um suficiente Salvador da sua vida para que você seja um salvo, porque do contrário não haverá salvação. Você que está aí no meio da prostituição, das drogas, da bebida, do vício, do álcool, do cigarro, da maconha, não importa, da prostituição, você que diz que a sua vida é sua mesmo e que você mesmo pode ir aonde você quiser, não se esqueça, a rocha quem te gerou foi o Cristo, só o Cristo tem o poder de te salvar e te levar para a vida eterna, você foi gerado por Ele. Creia em Jesus Cristo como único suficiente, Salvador da sua vida, para que você seja salvo. E confesse Ele diante de Deus e diante dos homens de Deus, para que você seja salvo. Creia nele, no Cristo, como único suficiente Salvador da sua vida. Saia do mundo de pecado, saia da idolatria, da feitiçaria, saia da vida de droga, de bebida, de vício, da enganação do diabo, da religiosidade. Só Ele pode te salvar. Pense, você vai descer à sepultura a qualquer momento e é Ele que vai te salvar. Se você não estiver nos caminhos dele, não haverá salvação. Não entrará pecador, não arrependido no reino eterno. Só os arrependidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a palavra. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o brilho do Espírito Santo resplandeça sobre sua vida e sua casa, em nome de Jesus Cristo. Confesse o Cristo como seu Salvador. Examine as Escrituras aí na sua casa. Saia das religiosidades, largue os vícios do mundo do pecado. Ele veio trazer o homem ao arrependimento de seus pecados, para o salvar, não para condenar. Deus abençoe e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Graças a Deus.